Só que eu não entrei no etnocentrismo, não falei profundamente sobre as civilizações atuais, né? Então, antes da gente... Tá acabando, ó. Oi? Nada. Talvez seja a sua conexão, tá? Me perdi o que eu tô falando. Eu falei lá sobre... a gente não entrou no assunto de civilização atual. Então, antes da gente iniciar um conteúdo novo, eu vou hoje relembrar uma civilização, que é a civilização indiana, que é uma das civilizações mais populosas, né? Não chega a ser mais populosa do que a China. E hoje a gente vai entrar um pouquinho, né, nesse universo para que na semana que vem a gente possa iniciar, né, o conteúdo. Como eu falei, estava falando aqui antes, né? Eu vou desligando os microfones, gente, porque senão dá muita microfonia. Como eu estava falando antes, todas as aulas que a gente estiver fazendo aqui online vão ser gravadas e vão ser postadas na plataforma. Então, vocês podem acessar quantas vezes vocês quiserem, que elas estarão disponíveis, tá? Então, sempre ter esse exercício diário de estar entrando na plataforma, tá bom? Eu vou começar a qualquer momento. Ixi, calma aí. Alguém está compartilhando a tela. Não pode. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da nossa aula, podem me mandar aqui. Só um minutinho. Desculpa, gente, minha caixa d'água estava vazando, eu tive que desligar. Então, qualquer dúvida, mandem mensagem, né? O chat eu não acompanho muito, então é só ligar o microfone e vai me interrompendo que a gente vai sanando as dúvidas também ao longo da aula, tá? Então, vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar. Beleza. Então, existem 5 civilizações atuais, as grandes civilizações atuais. Alguém sabe quais são as 5? Ninguém? A Índia e a China. Só vai ser muito. Gente, quem que tá arriscando a tela, hein? Eu vou ter que interromper a aula, porque isso não pode. Eu já travei o compartilhamento aqui. Dá para saber quem foi também. Isso não se faz, tá? Vou ver se eu coloco aqui as configurações de novo. Isso não pode. Isso dá vários problemas. Vamos ter respeito por esse momento que a gente está aqui, né? Tendo. Ok. Acontece. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela de novo. Então, existem 5 civilizações atuais. A civilização indiana. Que mais? A Índia, da chinesa. Chinesa, ocidental. Islâmica. E islâmica. Falta uma. Africana. E negro-africana, exatamente. Então, essas são as 5 civilizações: islâmica, chinesa, indiana, negro-africana e... Qual que eu pulei? A ocidental, exatamente. Então, hoje a gente vai navegar, né, nesse universo muito distinto do nosso, que é a civilização indiana. Então, eu quero começar já trazendo um assunto que a gente, né, trabalhou ao longo desses encontros, que foi o etnocentrismo. Alguém sabe o que é o etnocentrismo? Vocês vão pensando aí. Eu sei, professora. Você sabe? Pode falar. Eu acho que é a particularidade de um povo. Não. É tipo...
Eu vou dar uma dica que vocês vão saber o que é. Quem teve um ato Atividade do 5-4? Não. Lembra do Atividade Hitler? do 5-4? Sim, é o que eu tô pensando. Teve um dia que meu pai me explicou que parece que, tipo, quando um povo conquista outro povo, costuma, tipo, interferir nos costumes deles e formar os costumes, digamos assim, os costumes das pessoas que conquistaram o país. Tá formando, sei lá, alguma coisa assim, eu esqueci como é que meu pai ensinou. Tá no caminho. Um dos exemplos que a gente teve, né, de uma atitude É o nazismo. de uma ação etnocêntrica foi o caso de Hitler, né, que conduziu o movimento nazista. Então, é quando eu não respeito a cultura do outro, né? Quando eu acho que a minha raça é melhor, que a minha cor é melhor, que a minha cultura é melhor, que o meu país é melhor, né? Quando eu faço isso, eu tenho um ato etnocêntrico, eu tenho um ato desrespeitoso, né? E até antiético, né? Então, o etnocentrismo ele não deve ser praticado, né? Em nenhum momento assim. Né? Tanto é que até hoje a Alemanha sofre alguns resquícios, né? Lá existe a segregação social bem acentuada, né? Onde brancos não se misturam com negros. E ali na Europa tem muitos negros também, né? Principalmente na França. Né? Então, nos Estados Unidos isso acontece também, essa segregação social, mas para ser marcado como ato etnocêntrico tem que conduzir um movimento como, né, o nazismo, tem o KKK, né, que é Ku Klux Klan, que é uma organização dos Estados Unidos que é contra negros, né, onde eles acham que os negros devem ser expulsos do mundo, né, que deveriam existir só brancos. Então... tipo, colocar a cultura e os costumes nas colônias conquistadas, desprezando as culturas dessas colônias? Você está perguntando se isso é um exemplo de etnocentrismo? Ah. Sim. A colonização é um exemplo de etnocentrismo. E hoje em dia, né, nas literaturas, nos livros, eles não estão colocando somente colonização. Eles estão colocando invasão. Por quê? Porque quando os ingleses foram para os Estados Unidos, ou quando os portugueses vieram para cá, e os ingleses também, né, nesse processo de colonização, eles invadiram, porque existia um povo aqui, né, que é o povo norte, é o povo... Deixa eu dar um mute aqui. Vai liberando quando forem falando. O povo indígena, o povo nativo daqui já existia, então eles invadiram o terreno, eles não descobriram um terreno. Já tinha alguém descobrindo ele, já tinha alguém morando aqui no Brasil. Hoje eu estava dando uma aula sobre os Estados Unidos, o processo de formação, né, para o 9º ano, e eu falei que lá também tinha indígenas, né? Tem os norte-americanos, os índios norte-americanos, inclusive eles são lindíssimos, assim, visualmente, e os ingleses, as colônias inglesas invadiram lá, colonizaram, e esse povo, né, tá praticamente extinto do mundo, né, do norte da América. Então, é bem sério isso. E a colonização é um processo de etnocentrismo. Beleza? Então, oi, pode falar. Sobre a colônia portuguesa, eu sei que não tem quase nada a ver, mas por que o descobrimento de Portugal teve mais influência em toda a história do que os indígenas? A gente só estuda a parte que os portugueses descobriram, mas os indígenas a gente não tem nenhum relato, não tem nada. Sim. Eu compreendo a sua colocação, né? Essa é uma pergunta bem profunda, na verdade, porque então, os portugueses, a galera, né, da Europa, eles sempre, durante esse processo, principalmente de colonização, eles se achavam detentores do conhecimento, os salvadores. Então, só a religião deles era aceita, né, que era a religião cristã. Só o modo de vida deles eram aceitos. Então, quando eles vieram colonizar esses países, né, que tinham os indígenas, eles impuseram esse tipo de cultura. Ah, você tá errado, você é muito primitivo. Os índios eram ditos como primitivo, né? Você é muito primitivo e não sei o quê. E vocês vão começar a agir da forma que nós aprendemos, né? Isso os portugueses falando, por exemplo.
Só que, gente, os índios, vários conhecimentos que a gente tem hoje em dia sobre as plantas, sobre o uso medicinal das plantas, para que serve esse óleo, para que aquele chá serve para, sei lá, para curar algum tipo de resfriado ou uma doença pulmonar. Tudo isso, tomar açafrão com mel de manhã, tomar um xarope, tudo isso a gente herdou lá dos povos primitivos não, né? Os povos nativos da Terra. Então, a gente não conhece, isso está mudando. O Ministério da Educação hoje em dia ele coloca no nosso documento que é preciso estudar os índios, que é preciso estudar os povos nativos, a história dos africanos também, porque esse povo, eles carregavam um conhecimento, né? E isso está voltando para os livros didáticos. Isso foi uma manipulação que colocaram para que a gente não estudasse esses povos nativos, tá? Então, muito boa a sua pergunta sobre esse processo de colonização. E hoje, meus amores, eu tô dando aula aqui, tá? Guilherme, eu tô dando aula. Desculpa, gente. Então, é muito, muito importante essa pergunta, porque faz a gente abrir o campo, né, da visão e entender que várias coisas que a gente conhece hoje em dia, principalmente em relação à natureza, partiram dos povos originários, tá? E a gente ainda tem muito o que aprender com os povos. Oi, pode falar. Alguém quer falar? Então, beleza. Outra coisa que eu queria dizer, já que a gente está nesse assunto, né, tá dentro de civilização e de povos, que ainda existem, gente, existem povos indígenas aqui no nosso país, tá? Só que eles sofrem uma grande perseguição, né? Então, tem os índios que se chamam Guarani Kaiowá, o nome da tribo, que eles estão no meio da estrada, eles estão sem terra, né? O governo a cada dia quer tirar as terras dos indígenas, né? Porque falam que, porque índio tá usando celular, porque índio não sei o quê, não sei o quê. A gente inseriu a cultura portuguesa, né, neles, né? Então a gente meio que fez com que eles deixassem os seus próprios modos de viver, a sua própria cultura, a sua própria forma de lidar com a terra. A cidade foi invadindo, né? Os portugueses foram invadindo as nossas terras e tirando, né, a identidade desses povos, tá? Então isso é bem sério, muito, muito legal ter começado a aula falando disso, que entra, né, dentro de etnocentrismo. É um desrespeito contra os povos indígenas, tá bom? Então vamos começar o assunto da aula de hoje. Desculpem o barulho, gente, que está tendo entrega de alimentação aqui para as pessoas carentes aqui na minha região. Então, tem muita gente aqui pegar seu trabalho. Então, vocês vão escutar um ruído, tá? Então, vamos começar falando da Índia. Tem alguém com o microfone ligado, se puder desligar. A Índia, gente, como eu falei, ela é um dos países, uma das civilizações mais populosas, né? Só perde para a China. E a sua população tem 1 bilhão, né, de habitantes, 1 bilhão e 32 milhões. Ela se situa no continente asiático e a principal religião é o hinduísmo. Uma coisa que a gente precisa internalizar antes de entrar nessa aula é que a gente precisa respeitar, né? Então, olhar com um olhar de respeito e saber que é outra cultura, tá? O hinduísmo, a gente vai falar dele mais pra frente, é uma religião que engloba vários tipos de deuses diferentes, né? Então, eles carregam essa cultura com eles, ok? Gente, quem é que tá falando sem nome, colocando coisa na tela, por favor, não vamos fazer isso durante a aula, tá? Eu não quero ter esse tipo de problema com vocês, tá bom? A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Algumas pesquisas, né, falam que 2040 ou 2050, isso varia, falam que a população indiana vai ultrapassar a população chinesa. Então, é um estudo que tem aí, que está falando sobre esse crescimento, né, vegetativo que está tendo na população indiana, e eu acho que é provável que isso acontecerá.
né? E aí, uma coisa que a gente vai internalizar agora, é os indicadores socioeconômicos. A Índia é considerada um país subdesenvolvido, tá, gente? Por quê? É isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção e anotassem. Existem 4 indicadores que falam que ela é um país subdesenvolvido. Alta taxa de mortalidade infantil, ou seja, morre muita criança na Índia, tá? Muito analfabetismo, ou seja, pessoas que não sabem nem ler e nem escrever, esse índice é alto. Baixa expectativa de vida. Então, eu estava lendo uma pesquisa, quando eu estava preparando essa aula no início da semana, que falava que na Índia a maior parte da população são adultos, tá? Por quê? Porque morre muita criança e porque as pessoas não chegam à fase idosa, né? Não existem muitos idosos lá. A expectativa de vida é baixa, tá? E subnutrição, que é semelhante à desnutrição, que é falta de nutrientes básicos, né? Para crescer, para se desenvolver, para ter saúde, tá bom? Professora, você tem como você deixar um minutinho pra gente copiar rapidão? Posso deixar. Gente, também lembrando que essa aula vai estar disponível na plataforma, tá? Se quiser também tirar print, mas eu acho que é muito válido também ir copiando os tópicos principais, né? Porque também é uma forma de exercer a escrita, tá bom? Então, vou dar um minutinho para vocês e aí vão copiando. Eu aconselho copiar esses 4, né? Altas taxas de mortalidade infantil, alto índice de analfabetismo, baixa expectativa de vida e subnutrição, tá? São os 4 pilares que indicam que a Índia é um país subdesenvolvido, tá? Beleza? Posso prosseguir? Não, professora, peraí. Peraí, professora. Vamos lá, vamos agilizar, que tem muita coisa. Peraí. Tá, tô esperando, gente. Tem que tirar Tia, foto, depois coloca manda no grupo, vocês aí conseguem. lá na plataforma. Professora, Oi? eu não consegui acessar aquele vídeo lá na plataforma. Você entrou no link do Google Drive? Porque o ícone... Não, era do YouTube que a senhora tinha colocado. Você não conseguiu? Não, falou que era privado. Professora, Ah, eu vou dar uma olhadinha. professora, Gente, tá. Pode ser que tenha acontecido um problema. Hoje, na hora que eu for lançar essa videoaula de hoje, eu tô mandando agora os links no Google Drive. Porque vocês clicam e já abre o vídeo no Google Drive. Aí eu vou fazer essa eu reposta. consegui baixado o Google acessar. Drive. Oi? Precisa ter baixado o Google Drive. Não, precisa não. Você Precisa não. pode assistir online. Precisa não. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, aquela primeira aula que eu havia divulgado para vocês, eu vou postar, vou fazer o upload lá no Google Drive e vou colocar lá na plataforma, tá bom? E aí eu vou excluir aquele vídeo do YouTube, deve ter algum... Liga os microfones aí, tio. Ah, mas gente, como eu tava falando, né? Eu vou repostar o vídeo pelo Google Drive, né? Que vai ser melhor. Que aí você clica no link, já abre o vídeo, não tem a necessidade de baixar. Eu conferi hoje algumas vezes, né? Eu já postei alguns vídeos por lá. E aí o vídeo anterior eu vou postar lá junto com esse também, tá? Então eu vou postar os 2 vídeos pelo link do Google Drive. Podem ficar tranquilos que vocês vão ter acesso. Deve ter acontecido algum tipo de erro de privacidade lá no YouTube. E eu tô optando por não trabalhar com o YouTube, porque eu não tô conseguindo colocar vídeos acima de 30 minutos, tá tendo uma confusão. Então, uplar, né? Vou fazer o upload no Google Drive e fica tudo certo. Muito obrigada por terem me falado isso, né? Que eu não sabia. Eu vou conferir lá nas outras turmas também, né? Se tá acontecendo esse tipo de problema. Tá bom? Então, let's go continuar aqui pela civilização indiana. Gente, alguém já ouviu falar sobre o sistema de castas? Não. Não. Tá, então Não. vamos conversar um pouquinho Eu sobre o acho que sistema já. Já, o que você lembra do sistema de castas? Foi no 6º ano, não lembro muita coisa, mas eu lembro que eu já ouvi falar que a gente estudou a Índia e a China. Isso. Tá. Eu vou falar um pouquinho para vocês esse sistema de castas, né? Ele foi criado, né, com o intuito da segregação social.
Ou seja, na Índia, por exemplo, se eu nascer de uma casta mais baixa, se eu nascer pobre, durante a minha vida inteira eu vou permanecer pobre. Não tem como eu, sei lá, estudar ou receber uma oportunidade e realmente ter uma condição socioeconômica melhor. Lá na Índia isso não existe, tá? Injusto. Verdade. Isso a gente vai ver que tá mudando com o tempo, né? Mas Que bom. ainda existe essa segregação. E antigamente isso era muito acentuado. A gente vai falar sobre um tipo de castas que são... Vou colocar aqui logo para a gente ir vendo na prática. Que são os párias, que eles eram ditos como intocáveis. As pessoas não tocavam nele porque eram aquelas pessoas que viviam em situação de rua, que eram marginalizados, que não eram vistos, que não tinham oportunidade nenhuma. Nasciam, cresciam e ficavam, às vezes nem chegava, né, a vida adulta, gente, porque vivia muito abaixo da linha da pobreza. Não eram vistos, as pessoas não queriam tocar neles. Então, lá isso é muito acentuado, né? O governo indiano, ele fala que o sistema de castas não existe mais no país. Isso foi banalizado. Eles falam, né? Mas, apesar do governo não admitir isso, os resquícios, né, dessas castas, os resquícios dessa não ascensão de algumas pessoas da sociedade, eles ainda estão presentes. A gente vai observar aqui agora como isso ainda acontece na China. Na China não, na Índia. Então aqui, os brahmas são os que estão lá no topo da pirâmide social na Índia, ou seja, aqueles que têm o maior poder econômico, são os mais ricos, tá? Depois vem os kshatriyas, que são os guerreiros com poder político, os militares da Índia. Depois vem os vaishyas, que são comerciantes, camponeses, artesãos. Os sudras, que nascem só para servir. E os párias, que são ainda mais, né, que são os intocáveis, os marginalizados, que hoje eles são conhecidos como os Dalits. Oi? É como, tipo assim, os brahmas, algum brahma ter filho com vaishyas? Eu não sei. Boa pergunta. Quem me perguntou isso? Eduardo. Eduardo, nessa época, eu não sei se eles se misturavam, né? Porque como não tinha essa possibilidade de ascensionar, eu não sei se isso era permitido, né? Uma casta se envolver com outra casta, né? Tanto é que os casamentos na Índia eram arranjados. Não sei se vocês já ouviram, né? Falar disso. Eu, por exemplo, eu sou um homem na sociedade indiana. Eu tenho um alto poder aquisitivo, eu sou uma brahma. Então, vai ser escolhido uma mulher brahma que tenha poder aquisitivo também para se casar comigo, independentemente se for da nossa vontade ou não. É os casamentos arranjados, né? Então, isso tudo também era para manter, gente. Tudo para manter essa estrutura, né? Não, mas seria meio esquisito, tipo assim, o Brahma ter filho. Por isso que ainda tem resquícios, né? Sim, seria esquisito do ponto de vista deles imporem a segregação social, né? Não teria sentido. Mas, por exemplo, se a gente for olhar um país que não tem sistema de castas, às vezes a gente vê, é raro, né? Mas a gente vê, por exemplo, um rico se envolvendo com uma pessoa pobre, né? Às vezes isso acontece. Então, era bem acentuado isso, era bem triste, sabe? Esse tipo de coisa que acontecia na Índia. E agora, atualmente existem mais de 3.000 castas. Eu acho que foi por causa disso, né? Por causa desse envolvimento e também quebrando, né? Eles queriam quebrar essa estrutura, então teve muitos protestos mesmo da população, até chegar isso para ser uma coisa governamental. Então, a Constituição Federal, vou mostrar para vocês, a Constituição Federal da Índia, elas mostram que todas as castas, elas têm direito à igualdade. Só um momento. Gente, então, na Constituição Federal tem o direito à igualdade, né? Falam que não deve ter nenhum tipo de exclusão social na Índia, né? Isso está na Constituição. Porém, os Dalits, que são ditos como intocáveis hoje em dia, eles estão indo para as ruas, fazendo protestos, porque eles não têm oportunidade de emprego, eles não têm
oportunidade de ascensionar, né? De ter um poder aquisitivo maior, de Ou saírem seja, dessa eles fazem marginalização. greve. Desculpa? Direto eles fazem greve, de certo. Isso, O fato de exatamente. ser lei não impede nada disso acontecer. Não Exatamente. impede muito. É esse o ponto que eu queria chegar. Só a imagem dos intocáveis, né? Eu acho que esse tipo de colocação ele é até um pouco pejorativa, né? Falar os intocáveis, porque eu acredito que isso não seja bem aceito por eles, né? Como é que eu vou falar que uma pessoa não pode ser tocada? É um intocado, né? Então isso é pesado. E aí, eu achei legal ter falado sobre isso, né? Que apesar de estar na Constituição, ainda existe essa segregação, esse sistema de castas lá na Índia. Eu lanço a pergunta para vocês. Se fôssemos fazer uma analogia com o Brasil, quais os indivíduos seriam das casas mais baixas, dos párias? Mendigo. As pessoas em situação de rua, as pessoas que vivem abaixo Os da linha da moradores. pobreza, né? Professora, Oi? só abrindo, só falando. Por exemplo, agora na situação de quarentena, coronavírus, e os moradores de rua, como é que ficam? Exatamente. Eu vi um meme, gente, no Facebook, onde tinha as pessoas em situações de rua, né? Que hoje em dia a gente nem fala mais morador de rua, porque ninguém mora na rua. Eles estão em uma situação de extrema pobreza. E aí eu vi um meme, né? Que eu podia ter colocado aqui, de duas pessoas, né, em situação de rua, e um virava para o outro e falava: ah, já baixou o aplicativo? Porque o governo tá dando auxílio pelo aplicativo. Essas pessoas têm celular, gente? Não tem nem moradia, vai ter celular. Exatamente, exatamente. E aí eu coloquei... Professor, Oi? os índios entram nessas castas mais baixas? A gente não pode fazer o paralelo de castas, né? Assim, tipo, aqui no Brasil não existem castas, mas os índios, eles são marginalizados, sim, da sociedade, né? Tanto é que hoje em dia existem até cotas dentro das universidades para facilitar o acesso dos indígenas, mas eles foram impedidos por muito tempo de acessar. A cidade estava invadindo o território deles e eles eram impedidos de ter um celular, de entrar na escola, então era um tipo de marginalização e tipo de Eles que são os mais de boa. Oi? A cidade, Eles que são os mais de boa, eles, Mas tipo assim, pegam As a cidades árvore, invadiam constroem o uma casa, espaço mas botam outra deles. no lugar. cidade invadindo o espaço deles. Eles não podiam fazer parte da cidade. É muito... Gente, é uma coisa meio absurda, né? A gente racha de rir, porque como assim? Como assim? Né? Igual, Não faz tipo, sentido. o povo fica reclamando, né? Ai, porque tem muita barata na minha casa, porque tem muita aranha, porque tem lagarto, porque tem sapo. Antes da Invadindo o gente espaço chegar, deles somos nós. a gente invadiu a natureza, sabe? Tipo, é óbvio que vai ter outros bichos. Se não tiver, tem alguma coisa errada, né? Eu vi uma pesquisa falando que hoje em dia, né, nesse estado de pandemia, a gente está conseguindo escutar mais os pássaros, as aves estão voltando, né, para a cidade porque está mais silencioso. Vai estar mais puro. Uhum. Porque não está tendo muito, né, impacto, mas ainda tem, né? Então vamos voltar aqui, senão a gente começa a viajar e entrar em outros assuntos legais, né? Então, se a gente fosse fazer um paralelo com o Brasil, a gente ia pegar essas pessoas que são marginalizadas. E eu trouxe uma pirâmide para mostrar para vocês de quem são as pessoas que recebem os salários mais baixos, quem são as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, quem são as pessoas que estão no subemprego. No Brasil? Isso, no Brasil. Quem são as pessoas que estão no subemprego, por exemplo, como empregada doméstica, como atendente de supermercado. Eu vou mostrar, isso é uma pesquisa de 2009, eu vou ficar devendo para vocês, eu quero trazer uma pesquisa atual para saber se esses índices ainda se mantêm, né? Então aqui, eu vou mostrar essa figura para vocês, aqui, né? Isso é um recorte étnico, racial, econômico. Então, quem recebe os maiores salários? Homens brancos, depois mulheres brancas, homens negros, e as mulheres negras, gente, elas são colocadas como a base da pirâmide social. Isso está no Estatuto da Igualdade Racial também, né? Então, isso está documentado. Nossa. Então, são as pessoas que estão ocupando subempregos, normalmente, né? Professora, isso vai cair na prova? É bom copiar? E, gente, tudo que eu falar aqui pode cair, tá? Esses assuntos, esses paralelos, tá?
Mas quando estiver perto da data da avaliação, eu vou colocar os tópicos certinho do que eu vou cobrar, tá? Porque não dá para cobrar tudo também, né? Então, podem ficar tranquilos. Então, isso é só para a gente entender que isso também acontece no nosso país. A segregação acontece no nosso país, só que de outra forma. Só que de outra forma, né? Então, o Estatuto da Igualdade Racial, que eu falei para vocês, coloca a mulher negra como a base da pirâmide, né? E se a gente for entrar nesse assunto, são várias coisas. Por que isso acontece? Então, isso aqui é só para mostrar o tipo de segregação racial que existe, né, ainda. Então, aqui fala, né? Tem democracia racial, sim. Só se for aqui embaixo. Então, a base da pirâmide são as pessoas mais marginalizadas. E aqui só um retrato, né? Um recorte falando que as pessoas que mais morrem no nosso país são negros, principalmente homens negros, né? Que morrem nas periferias. As pessoas que mais são violentadas, que menos têm acesso à saúde, né? Então, se a gente for colocar no termo de castas sociais, são as pessoas que são os mais marginalizados no nosso país, são os negros e os indígenas. Você vê que os indígenas nem entram nessa pirâmide. Não tem esse recorte para os indígenas. Eles são realmente excluídos da nossa sociedade. Então, é só para a gente pensar, né? Então, eu até coloquei uma frase aqui do Jorge Amado. Mas enquanto houver miséria, enquanto houver terceiro mundo, pode ter certeza, meu amigo, que não haverá paz no mundo, né? Quando uma pessoa estiver passando fome, nós somos responsáveis por isso, né? E a nossa missão é fazer com que essa situação se reverta, né? Dentro das nossas limitações. Então, um paralelo. Aí, voltando agora, né, para a civilização indiana. Como é que é a economia? Como é que é a colonização? Como é que é a cultura? A gente teve um rapaz, né, um senhor, que foi muito importante e colocou um fim na colonização, né? A independência da Índia veio com ele, que foi esse ser que está aqui, que é o Mahatma Gandhi. Não sei se vocês já ouviram falar do Gandhi. Ele é um pensador, um filósofo também, né? E ele trazia algumas frases, né? Uma delas é: seja a mudança que você quer ver no mundo, e outras frases que ele trazia. Então, uma coisa muito importante disso aqui, o fim da colonização da Índia, olha como é recente, gente, ocorreu em 1947. A do Brasil ocorreu em 1822. Olha como é recente. Por que será que ainda é um país subdesenvolvido, né? Então, acabou em 1947 com a independência política sob a liderança de Gandhi, tá? A Índia ela foi invadida ou colonizada por portugueses, ingleses, holandeses e franceses, tá? E aí, gente, a gente vai entrar também um pouquinho falando, né? Que deu uma apertadinha agora no tempo. Professora? Oi? Eu achei aqui do negócio que ela estava falando. As mulheres pretas, ou parda, ou homem, tá muito mais na frente na força do trabalho, desocupada ou subutilizada. Isso, eles estão na frente no subemprego, né? Nesses empregos que recebem os menores salários. Então, eles é como se fossem as massas de mão de obra, gente. Então, tô precisando... pelo IBGE. Isso. Que massa. Esse dado é de quando? Calma aí. Qual ano? É de 2020. 2020. Mês passado. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham em supermercado, as pessoas que trabalham em posto de gasolina, se vocês forem parar para analisar, gente, se você vai no mercado, vai no caixa, vai numa padaria, vai no posto de gasolina, parem para reparar, né? Quais são as pessoas que vocês estão vendo ali para atender vocês, né? Quantos professores negros eu tenho? Quantos médicos negros eu já vi? Né? Isso vai demonstrando para a gente essa segregação naturalmente. Né? Ou você vai no restaurante, às vezes, que é um restaurante dito mais chique, né? Sei lá, passear no Flamboyant. Você vai olhar onde estão os negros. A maioria deles estão atrás dos balcões. Estão servindo, não estão ali consumindo. Lá no Coco Bambu, no Flamboyant, que é um restaurante chique, né? Eu já fui lá uma vez, né? Numa comemoração. Nossa, lá é bonito. Lá é lindo. Eu fui lá uma vez, sentei. Eu fui olhar para o lado, só tinha eu de negra, por exemplo, né? Sentada na mesa. Então, são coisas que vão demonstrando a segregação social que acontece também aqui no Brasil, tá? Esse é o ponto. Então, é só uma reflexão para colocar. Eu, como professora negra, não poderia deixar de falar isso e de fazer esse paralelo, né? Para que a gente abra um pouquinho a nossa visão. Então, voltando para a Índia, a religião mais popular da Índia é o hinduísmo, ou seja, o culto a vários deuses.
Então, nós temos Shiva, Krishna, Ganesha, Hanuman, que é o deus da sabedoria, Ganesha é o deus da prosperidade. Então, eles cultuam, né? A forma deles cultuarem. Gente, eu vou colocar um vídeo e a ligação vai cair daqui 2 minutos, tá? Já são 11h06, então vai ser o tempo da gente fechar a nossa aula. O vídeo tem 2 minutinhos, tem 1 minutinho e pouco, então vou colocar aqui logo. Mas já desejo um bom final de semana para vocês. Vou postar as aulas, tá? Qualquer dúvida pode mandar lá no chat. E muito legal estar com vocês nessa manhã. Não saiam, porque vai ter um videozinho. Professora, que chat que vai ter amanhã? Oi? Que chat que vai ter amanhã? Short? Chat? Chat? Não, não vai ter chat amanhã, não. É porque tem um chat que fica sempre disponível na plataforma. Que aí vocês podem mandar dúvidas para mim, tá? Fácil definir o hinduísmo. Primeiro, pela quantidade enorme de práticas e crenças de seus seguidores. Depois, a religião não tem um fundador específico e nem um método unificado de ensinamento. Para dificultar, ele ainda tem uma longa associação com outras religiões de suas áreas, como o sikhismo, o jainismo e o budismo. Apesar disso, o hinduísmo tem cerca de 900 milhões de seguidores ao redor do mundo. A maior concentração está no Nepal e na Índia, onde 80%... Manda esse vídeo para a plataforma, tia. Vai estar na plataforma. mais antigas, os textos védicos, pregam a existência de um Deus Supremo que se manifesta através de divindades que se chamam Brahma, Shiva, Lakshmi e Vishnu. Ainda segundo os textos, o homem vive um ciclo de nascimento, morte e reencarnação conduzido pelo karma, no qual todos os atos produzem resultados que serão sentidos nessa vida ou na reencarnação, concedida apenas àqueles que viveram como bons hindus. Ao longo do ano, eles têm que respeitar 14 dias sagrados. A principal festa é o Diwali, que quer dizer Festival das Luzes. A maioria das casas dos hindus tem um altarzinho para as famílias fazerem suas preces.